Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael Brito, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais um episódio da nossa série Fala Nerd. E dessa vez, galera, com um convidado bastante especial, que é o Bruno Santos, o barítono do Vocal Livre, que veio aqui para trazer pra gente um bate-papo entre uma dinâmica entre programação e inglês. Ele que é professor também de inglês da Unasp em Engenheiro Coelho. Ele vai estar trazendo um debate bem interessante sobre a importância do inglês para o programador. Além disso, se você quiser também saber um pouco mais sobre a vida do Bruno, a infância do Bruno, como o Bruno foi chamado para o Vocal Livre e várias outras dicas também de programação e tecnologia, você vai ver nesse vídeo. Então, beleza? Se você já gostou, já deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito do canal, está vindo pela primeira vez por causa do Bruno, ou porque você encontrou esse vídeo mesmo no YouTube e se interessou, se inscreve aqui nesse canal que você vai ver muitas outras dicas de tecnologia, outras dicas de Java, programação em Java, e principalmente outros bate-papos com outras pessoas também muito interessantes. Já posso atualizar aqui para vocês que eu estou vindo do futuro e esse bate-papo ficou bem da hora. Ficou muito legal esse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas não se esqueçam de dar o like e se inscrever, beleza? Se você não conhece meu canal, eu sou Rafael Brito. Aqui eu trato de tentar ensinar a programação Java de um jeito diferente, onde muitas vezes na faculdade a gente é ensinado de um jeito mais complicado, um jeito mais difícil, e muitas das vezes a gente sai da faculdade pensando que o Java é difícil, achando que o Java é um monstro, quando na verdade a gente só não conseguiu compreender a didática do professor. Então, trazendo essa experiência de aluno para aluno, eu tenho meu Java Sem Mistério, que é uma série que tem aqui na playlist desse canal, onde você vai estar aprendendo Java, a linguagem de programação Java, de uma maneira super fácil, super didática. E também, se você perdeu seu emprego na pandemia do coronavírus, se você teve seu calendário acadêmico atrasado também, essa série vai te ajudar a ficar atualizado, a estudar e principalmente a, se quiser, começar um novo ramo, uma nova profissão. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever, dar o like, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael Brito, trazendo para vocês aqui mais uma série do nosso bate-papo do Fala Nerd. Dessa vez com um convidado muito especial, eu particularmente sou fãzaço desse cara, eu gosto pra caramba dele, acredito que todo mundo conhece ele, e estamos falando ninguém mais, ninguém menos do que o Bruno Santos, barítono do Vocal Livre. Ele tá com alguns probleminhas de estar travando a internet e tal, mas isso não é problema, beleza? A gente vai continuar aqui o nosso bate-papo sem problema. E fala, nerd, se apresenta aí. Eu, então, gente, oi, tudo bem? Como ele já falou, meu nome é Bruno Santos, mas o meu trabalho, assim, o que eu sou mais conhecido é pelo meu trabalho com vocal livre, eu sou barítono, eu canto, e também como professor e regente aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Então, eu sou professor de música e professor de inglês. Então, mais ou menos isso. O cara é fera. Eu vou até botar um trechinho aí dele cantando uma música que passou no Big Brother, uma música que fez muito sucesso. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Particularmente eu gosto muito dessa música, cantei no meu noivado, eu babei muito essa música. Faço muito merchandising dessa música, é muito linda. A começar em mim. Se vocês puderem, escutem ela completa. Eles liberaram a nova versão de um clipe que ficou muito bonito. Eles fizeram a releitura do aquele acidente, naquele massacre que teve lá em Suzano, né, da escola de Suzano. Ficou muito forte, mas ficou muito lindo e tem muito a ver com a música. Então, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link do canal deles, onde eles estão cantando essa música, que é lindíssima e vocês não vão se arrepender. E o Caba canta, viu? Ele fala que ele é barítono, mas é porque ele acha que ele é barítono. Ele não é barítono, ele é só um tenor disfarçado de barítono. Essa é a verdade. Então, Bruno, sem mais delongas,
vamos para o nosso roteiro. Beleza? Nosso roteiro de hoje. O tema de hoje é: qual a importância do inglês para o programador? O Bruno, ele não manja nada de programação. Ele não entende nada de programação. Ele realmente é da área de música. Eu sou meio enxeridinho na música, mas não sou da área de música, sou enxerido só me dou essa entradinha. Ele é especialista em música, ele é professor de inglês, o cara fala inglês arretado, como diz aqui no Nordeste. E eu tô trazendo ele justamente para a gente fazer esse bate-papo mesclando essas duas áreas. Eu no lado da programação, o Bruno no lado do inglês. Eu confesso que meu inglês é enferrujado, eu sou aquele velho verbo to be forever, eu fico sempre no verbo to be. E o Bruno vai estar aqui para estar dando umas dicas, tanto para mim quanto para vocês que entraram aqui nesse vídeo para poder aprender um pouquinho com o mestre, né? Então, eu consegui algumas informações suas lá na Deep Web, como eu falei, hein? Seu nome é Bruno Santos, sua idade você tem 26 anos, você é professor de inglês da Unasp, você também é maestro do coral de sinos da Unasp, que é incrível esse coral de sinos, eu já vi também vídeos dele. Imagina que um coral de vozes já é difícil, imagina um coral de sinos, é algo surreal. Eu nunca imaginei que existia isso. Mas o cabo, além de fazer isso, ele ainda é um maestro que organiza isso tudinho. E ainda é barítono do vocal livre. E mora atualmente em São Paulo, como ele falou, né? Então, Bruno, eu assisti aquele seu vídeo lá do Vocal Livre, onde você fala sobre as 10 fatos sobre você, né? 10 fatos sobre Bruno Santos. Exato. E algo que me chamou a atenção logo no começo, vou até pular um pouquinho a pergunta, porque foi algo que me chamou a atenção. Você fala lá que você se mudou para os Estados Unidos com 6 anos de idade, não é isso? Você se Exato. lembra da dificuldade que foi se acostumar com a linguagem nova do inglês? E assim, você teve alguma dificuldade, você já sabia, acho que você já sabia falar português, né? 6 anos a gente já sabe falar. Mas conta aí pra gente como foi essa questão dessa migração, né? Você do nada, você é uma criança no Brasil, de repente você é uma criança agora nos Estados Unidos, falando inglês. Diz aí pra gente como foi esse tchan aí na sua vida. Então, como você falou, fui para lá com 6 anos. Foi no ano de 2000 que a minha família, né, emigrou para lá. E a gente não sabia nada de inglês. Meus pais, eles já tinham visitado os Estados Unidos. Eles estavam 15 dias só, eles estavam em Orlando, foram passear. E eles foram também sem saber nada de inglês. Então, quando a gente foi morar lá, a gente tinha nenhuma família conhecida lá. A gente não sabia a língua, a gente mal sabia em que cidade, em que estado a gente queria morar. Então foi bem difícil no início assim. Meu pai, na verdade, ele ficou na frente. Ele passou o estado, ele fez umas amizades, atos com amigos que eles já conheciam aqui no Brasil. Daí fizeram alguns contatos, daí foram conversando, enfim. Mas esse lance de aprender inglês, essa dificuldade com a língua, eu não me lembro porque, obviamente, eu tinha 6 anos, né? A minha primeira língua é o português, mas quando eu cheguei lá, eu gosto de dizer que criança é tipo uma esponja, sabe? Ela absorve tudo. Então, os meus pais falam, né, porque a gente não lembra, mas eles falam que nos primeiros 3 meses a gente já estava se virando já no inglês, e depois de 6 meses já meio que já virou essa chave e a gente daí já sabia de tudo. Então a gente falava inglês até em casa, eu e o Gabriel, e depois quando meus pais aprenderam também, daí a gente acabou falando só inglês em casa, a maioria do tempo, né? Mas as duas línguas a gente trocava então português e inglês. Daí meus pais começaram a fazer aula em inglês também. Meu pai daí fez, enquanto a gente morava lá, a gente morou lá 12 anos. Esses 12 anos, meu pai sempre fez aula de inglês, tanto que daí ele até fez letras EAD e hoje ele é professor de inglês. Então ele continuou nesse rumo aí do mundo acadêmico, né? Mas então eu não tive esse período de sofrendo com essa língua, porque a gente lá, você vai, fica 7, 8 horas na escola, com o inglês o tempo inteiro, daí você chega em casa, assiste televisão, mais inglês, daí você vai na rua, placa, as pessoas, é o inglês tipo, o tempo todo. Então, meus pais já não tinham esse contato, né? Além deles serem adultos e não conseguirem desenvolver essa língua da mesma forma que uma criança, além disso, eles não tiveram o mesmo contato com a língua que a gente teve.
porque a gente ia na escola, a gente tinha amigos que falavam inglês, Sim. só inglês, então para se comunicar tornou algo muito necessário. E para eles não, até eu acho o primeiro, segundo ano que a gente morava lá, eles, quando iam falar com clientes algumas coisas, ou algo do tipo assim, eles precisavam levar tradutores para ajudar eles. Então, mesmo tendo esse contato, era um contato limitado. Então, por isso que quando adulto, e principalmente quando você está aprendendo uma língua nova fora do contexto, tipo, do país, então quando você não mora, por exemplo, aqui no Brasil a gente aprende inglês só na escola, então a gente vê no máximo 1 hora por semana o inglês, e espera que, sei lá, depois de um tempinho sai falando, sabe? Mas essa não é a realidade, por isso que é tão fraco, eu acho, o inglês nesse país, porque a gente não dá o tempo devido que precisa para aprender uma língua, né? Mas Com enfim, eu acho que certeza. já até passei Nada. do que você estava falando. Como tu tava falando, no caso, tu é o irmão mais velho ou tu é o irmão do meio? Que eu já vejo teus vídeos e você tem um irmão mais novo, né? Que é da tua cara, o pequenininho. Aí tu tem O um mais pequenininho. velho ou tu é o mais Não, velho? eu sou mais velho. Aqui o meu irmão do meio, ele já tem barba cheia e eu não tenho nada. Então ele parece ser mais velho. Mas eu sou mais velho. No caso, tu tava falando aí que realmente os adultos têm uma dificuldade maior do que as crianças, acho que justamente pelo período de vivência da língua, né? A gente vê assim, o adulto, bora supor sua mãe, supondo que ela tivesse 30 anos na época, foram 30 anos que ela estava com o português falando, enquanto você só tinha 6 anos, né? Então a gente vê assim Sim, essa vivência, vocês foram inseridos no meio de uma linguagem totalmente diferente, mas que vocês eram expostos 24 horas e por isso absorveram, né? Gostei da comparação que você falou exato. da esponja. Bem interessante. Aham, Então, exato. Bruno, fala pra gente aí, o pessoal que veio por causa do vocal livre, apresenta pra gente quem é o Bruno fora do vocal livre. Quem é o Bruno sem ser o maestro dos sinos, sem ser o barítono do vocal livre? Fala aí pra gente. Meu Deus. Também quero conhecer esse lado, que eu não conheço não. Bem, não sei o que eu posso dizer sem o vocal livre, sem os sinos. Eu sou apaixonado por música. Eu acho que mesmo sem o vocal livre, sem os sinos, eu acho que eu continuaria fazendo isso, né? Eu escuto música quando eu puder, eu canto toda hora que eu conseguir. Então eu acho que música faz uma grande parte de quem eu sou. Deixa eu ver, outra parte que eu sou. Sou amigo. Eu gosto muito de ter amigos por perto, de ter amizades fortes e verdadeiras. Então, eu digo que o Bruno é um amigo. O que mais que eu sou? Eu sou organizado, eu sou limpo, eu tenho esse, tipo, esse, Ainda esse bem, né? toque, sabe? Toque com organização e com as coisas sendo feitas de uma maneira, sei lá, eficiente e direta. Organizada, né? Sim, tem uma mente bem direta, bem racional, assim. O que mais? Daí, não sei mais o que dizer. Tá bom. Amo comida. Nossa, Ah, meu filho, isso todos nossa, mãe do nós. céu. Ah, Eu sou isso aquele daí. magro com mente de gordo. Pois Eu é, você é como, o cara como, que eu como. invejo, né? Porque você come muito e não engorda. Eu como pouco e engordo, cara. Como é isso? Qual o Ah, segredo? não, mas ultimamente a barriga tem alcançado o corpinho novo, sabe? E daí a metabolismo do que era antes. E nossa, a barriga tá aumentando. Eu só tô aqui, ai meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Mas eu tô voltando a fazer exercício. Quem me acompanha no Instagram vê que eu tô voltando a me exercitar. Então vamos ver se Vamos ver, consigo hein? voltar. Fitness 2020.2, né? 2020.2. Exato. Então, Bruno, fala um pouquinho. Eu não botei essa pergunta no nosso roteiro, mas foi algo que você veio falando e acabou surgindo. Beleza, você foi com 6 anos de idade lá para os Estados Unidos. Você voltou com quantos anos para aqui para o Brasil? Eu me formei no ensino médio lá e eu voltei. Então eu voltei com 18 anos. 18 anos eu vim para o Poxa. Brasil. Então, foi difícil você voltar para o Brasil, assim, em termos de idioma. Agora virou o contrário. Você acabou Então, achando estranho o português. lá nos Estados Unidos, a gente vivia numa comunidade brasileira. Então, Hum, a gente tinha a nossa igreja brasileira, a gente tinha nossos amigos que a gente então
quando tinha Natal, quando tinha aniversário, era sempre aqueles amigos que tornaram praticamente família. Então, o português não foi perdido entre tudo Sim. isso. Então, a gente tinha o contato com o todo, a gente falava em casa, a gente falava com os amigos, mas os pais eram direto em português, na igreja era direto em português. Então, eu acabei não perdendo. O que eu sofri? Eu sofri um pouquinho, obviamente, quando eu cheguei no Brasil, eu fui direto para a faculdade. Então, eu sofri com a parte de escrever no português, a parte de leitura, porque isso para mim não é natural, sabe? Eu gosto de Uhum. leituras em inglês, eu gosto de ler em inglês. Então, eu cheguei na faculdade, textos e livros, e eu tinha que ler o mesmo parágrafo 3, 4 vezes, porque não sabe? Mas não foi tão difícil para mim quanto para meu irmão, porque o meu irmão ele foi para os Estados Unidos com 3, 4 anos, então ele não sabia ler e escrever ainda. Então ele sofreu bastante quando voltou, porque a primeira língua dele praticamente foi o inglês. Então ele chegou com muita dificuldade na escola, porque mesmo falando bastante em casa, a gente fala que a gente tem 4 pilares da língua, né? Que é a leitura, é a fala, é a compreensão e é a escrita. Então ele tinha muito esse lance da escuta e da fala, mas pouco da leitura e da escrita. Então ele sofreu muito na escola, ele chegou no ensino médio, direto no ensino médio, mas ele sofreu muito mais do que eu sofri. Mas não foi tão difícil também, por quê? Porque a gente passou em 2000, a gente morou nos Estados Unidos a gente morou nos Estados Unidos de 2000 a 2012. Então foi 12 anos. Só que em 2009, no período ali, no finalzinho, a gente passou um semestre aqui no NASP, em Giro Coelho. Então nossos pais eles mandaram eu e meu irmão do meio para cá para a gente. Na verdade, a gente já estava com planos de voltar para o Brasil em 2009. Então eles mandaram a gente na frente para acostumar com a escola, com a língua e com Massa. tudo. E daí eles iam vir depois. Só que acabou não dando certo. A gente voltou para os Estados Unidos e daí só em 2012 então a gente conseguiu voltar como a família inteira. Então a gente já conhecia o NASP, eu já conhecia a estrutura, já conhecia como é que era a escola, mais ou menos, porque eu tinha passado 6 meses aqui. Então não foi aquele choque, sabe? Eu acho que Sim. se fosse 2 anos direto, 12 anos direto e chegasse aqui sem conhecer o ambiente, sem conhecer ninguém, eu acho que ia ser um choque muito maior. Mas por já conhecer o ambiente, já conhecer a estrutura e tudo mais, acho que foi bem mais tranquilo. Muito massa, velho. Muito interessante. Bruno, o que te motivou a escolher a profissão de professor de inglês? Diz aí. Então, eu digo que eu não escolhi inglês. Na verdade, eu me formei em licenciatura em música. Então, eu me formei para ser professor, mas não para ser professor de inglês. Na Uhum. verdade, eu sou um bom professor e o inglês vem facilmente. Então, as minhas Nativo. qualificações. Exatamente, nativo. Então, as minhas qualificações para ser professor de inglês é só porque eu fui nativo. Porque a minha facilidade, na verdade, é a música, né? Então, hoje eu sou professor de música de inglês, mas na verdade, eu só tornei professor de inglês porque surgiram algumas oportunidades. Porque meu pai, ele é professor de inglês, e daí ele meio que me motivou, meio que me apresentou, por ele ser um professor e ele ser meio que vice-coordenador aqui do Instituto de Línguas, aqui do NASP. Então, por ser o filho do vice-coordenador, foram apresentadas algumas oportunidades que outros talvez não teriam. Daí eu comecei com pouquinhas aulas, dando aula para criança, daí eu fui aumentando minha carga um pouquinho, aumentando a idade, então, e daí hoje eu dou aula para teologia, para o curso de teologia na faculdade, e também no ensino médio, e dou aula para o programa de high school, que eles chamam, que é um programa onde você sai com 2 diplomas, o diploma do Brasil e dos Estados Unidos. Então eles têm aula de manhã em português e de tarde eles têm matérias em inglês. Então esse é o high school, porque daí eles têm matérias dos Estados Unidos, eles fazem literatura americana, literatura britânica, história. Então, todas essas matérias são tudo em inglês. Então, eu dou várias aulas então para esse curso aí, que é um curso especial. E daí, como eu falei, teologia, ensino médio, Fund 2, enfim.
Dou Caramba. várias aulas. O cara é até teólogo, não acredito nisso, não. O cara é Não, teólogo. teólogo não sou, só dou aula para teólogos. Então, Bruno, acho que essa parte de como foi sua jornada profissional você já acabou de falar, né? Já está implícito já na pergunta anterior. Mas diz aí pra gente, com quantos anos você se tornou professor de inglês? E se quiser também falar quantos anos se tornou professor de música, também pode ser. E onde foi o seu primeiro trabalho? Ok? Então, eu comecei a trabalhar no meu último ano da faculdade. Então, no quarto ano, 2016, foi o meu primeiro ano como professor de inglês. Eu já era regente antes, né? Eu cheguei no NASP em 2012, já com o meu coral de sinos. Então, eu já estava trabalhando como regente desde 2012, mas eu comecei a dar aula mesmo em 2016. Então, eu comecei dando aula para as crianças no programa do Bilingue, que é bem parecido com aquele programa do High School, Sim. onde a gente fala inglês o tempo todo, só que com as crianças, sabe? E daí eles vão fazendo por níveis, e quando chega no Fundo 2, eles já são praticamente nativos, já falam bem inglês. Então, esse programa que existe aqui do bilíngue, aqui no NASP. Então, foi aqui no NASP meu primeiro trabalho como professor de inglês, e daí em diante estou trabalhando desde Só então, foi. desde Uhum. 2016. Muito interessante esse projeto que você falou do High School, né? É bem interessante mesmo. A pessoa já sai com dois diplomas, um em português e outro em inglês, né? Caramba, que Exatamente. formação bem federal mesmo. Aham, é top, é muito bom. Pois é, pena que não tem um NASP, como seria um NASP em Pernambuco? Um na PE. É. Tu lembra de alguma situação engraçada, logo no início da sua carreira como professor, algum gafe, sei lá, algum mico? Porque assim, a gente sabe que a gente quando começa a aprender inglês, pelo menos eu e alguns amigos meus, a gente quando começava a aprender inglês na escola e começou a gostar, a gente tinha muito aquela questão de trocar os nomes do português para o inglês. Por exemplo, tem coisas que a gente acaba, querendo ou não, falando. Um exemplo é jogos, por exemplo. Muitos jogos a gente fala craftar, ao invés de falar outra coisa. Que eu não sei nem qual a tradução, craftar, montar, sei lá, fazer o do Minecraft, né? Que a gente falava, bora craftar um Sim, item, né? Então até hoje craftar. a gente traz o craftar aportuguesado, algo do inglês. Tu tem alguma coisa assim parecida, similar, ou alguma gafe que tu começasse a cometer como professor no início? Algo assim de estagiário? Então, com o inglês, não, porque, como falei, eu sou nativo, então, Sim. é, mas de meus alunos fazerem isso, aconteceu muito. E era muito engraçado com as crianças, né? Porque as crianças, elas são tudo pequenas, então, tipo, 8, 9 anos, e elas misturam as coisas, porque elas estão aprendendo o inglês de tarde e de manhã estão, né, aprendendo português, a Sim. ler e escrever. Então, é muito engraçado porque às vezes elas não sabem o que elas estão falando, né? Então, às vezes elas falam um palavrão sem querer, e daí, como professor, você tem que segurar assim, você não pode dar risada, não pode falar porque é engraçado, mas aconteceu várias vezes isso. É, mas só nisso que eu consegui Eu tô pensar. imaginando as criancinhas, coitadas. E a gente sabe, Bruno, tu que viveu nos Estados Unidos, agora apareceu uma dúvida, fala assim palavrão, apareceu uma dúvida aqui. A gente quando assiste filme legendado, assim que a gente vê os americanos mesmo falando, a gente vê que tem, não sei se é cultural, não sei, alguma influência, não sei. Realmente vou perguntar porque estou aí nessa dúvida. É, no caso, a cultura americana ela traz um pouco do palavrão em si, porque a gente percebe que tem um excesso de palavrão, de palavras, no caso, obscenas, né? Quando a gente assiste um filme legendado. Se a gente comparar um legendado com um dublado, a dublagem ela preza em retirar muito dos palavrões, né? Troca por palavras menos obscenas, no caso. No caso, o americano tem essa cultura realmente? Isso varia de cultura para cultura ou realmente é tudo a mesma coisa que do Brasil? Então, eu acho que depende do tipo de filme, primeiro, né? Obviamente. Sim, claro. Mas, para falar a verdade, quando eu cheguei no Brasil, eu só fui aprender palavrões em português quando eu já era, tipo, quando eu cheguei no Brasil. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, foi que eu fui ouvir os primeiros palavrões em português. Porque você morando lá, os adultos, obviamente, tipo, os pais não vão falar os palavrões. E a gente não tem contato muito com televisão, com série brasileira, com nada. Então, a gente não conhecia. Então, eu fui conhecer só mais velho. E quando eu cheguei no Brasil, para você ter uma noção,
eu achei que o brasileiro que falava muito palavrão no dia a dia. Então, quando você fala isso, é porque eu não vejo muita coisa legendada, Uhum. né? Porque eu não preciso ver filmes e séries legendadas. Mas o pouco que eu já vi, eu percebo que algumas palavras que não têm peso muito forte no inglês, não tem talvez outra palavra melhor do que uma palavra pesada no português, entendeu? Então, às vezes tem uma gíria, alguma coisa que você fala em inglês que não é muito pesado, sabe? Só que daí para traduzir essa gíria do português, essa gíria do inglês é fraca e essa mesma gíria do português é pesada. Então eu acho que é só questão de gíria, de expressão e de peso, sabe? Então, a não ser que você assista um filme tipo ferrado, tipo de adulto, de sangue, dessas coisas, e tem palavrão o tempo todo, eu não diria que a língua inglês em si ela é muito carregada de palavrão. Eu acho que é só uma questão de tradução mesmo, em questão de peso de palavras pesadas no inglês e no português. Mas, para você ter uma noção, eu achei que o português, o brasileiro falava muito, né? Então é engraçado que você acha ao contrário. Aham. Mas é isso mesmo. É bem interessante essas duas versões, né? Um que morou Exato. justamente no Brasil, outro que morou justamente nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Você lembra de alguma dificuldade no tempo que você morou lá nos Estados Unidos? Alguma dificuldade assim que, sei lá, frio, calor, alguma coisa assim desse tipo? Eu já vi que pela língua realmente você absorveu tudo, massa. Mas assim, a questão até de, não sei se xenofobia, eu posso falar, xenofobia de estado para estado ou se é também país para país. A questão de você ter aquele velho preconceito por você ser brasileiro, tá chegando lá nos Estados Unidos, aconteceu algo desse tipo contigo? Então, eu acho que no início, o que a gente sofreu, tipo, em questão de dificuldade, foi a questão de acostumar com uma cultura diferente, principalmente meus pais, né? Eu fico imaginando, tipo, se eu tivesse dois filhos pequenos, de 6 e 4 anos, e viver num país completamente diferente, onde eu não conheço ninguém, eu não conheço a língua, tipo, isso para mim é muito, muito difícil, sabe? Você chegar num país onde você não consegue se comunicar com a pessoa do supermercado, não consegue comunicar com alguém na farmácia, entendeu? Então, daí com criancinha pequena, tipo, é muito difícil, sabe? E daí a gente foi sem nada, quase nada de dinheiro, sem com uma mala, sabe? Então, no início a gente viveu dificuldades, a gente viveu num apartamento pequeno, sem ter colchão direito, sem ter mesa em casa, a gente usava caixa de papelão, sabe? Até conseguir conquistar as coisas. E o americano é engraçado. As coisas que eles jogam fora, às vezes não é estragado, ou não é velho. Já ouvi Então a falar. gente achava. Você vê isso em filme. Até a Europa, quando o Vocal fez turnê para a Europa, a gente viveu a mesma coisa. A gente via móveis, colchões, coisas em condições perfeitas, tipo, na beira da rua, sabe? Que daí eles trocam, não querem mais e deixam ali para ir para o lixo. Então a gente vivia muito isso nossos móveis a gente foi conquistando devagarzinho assim, com colchão, com sofá, com essas coisas. Nossos amigos ligavam, a gente viu um sofá muito bom aqui nessa estrada. Daí pegava o carro, ia lá e daí pegava e trazia para casa, sabe? Então, no início assim foi, eu não lembro muito, mas meus pais sofreram muito, sabe? Então, quando você fala em dificuldade que a gente passou lá, eu penso nisso. Agora, a gente também foi ilegal o tempo inteiro que a gente viveu lá, né? Então, na época que a gente foi em 2000, era muito fácil você conseguir entrar no país, era muito fácil você conseguir é, carteira de motorista. Então, a gente viveu muito tempo lá com esse medo, sabe? De Uhum. perder tudo que a gente Sim. tinha. Quando eu estava ficando mais velho, questão de carteira de motorista, daí se tornou mais rígido, né? Depois das Torres Gêmeas, daí que o país realmente fechou e daí encheu de Sim. regra e daí que por um lado foi bom, né? Porque imagina, você está num país em que você não precisa ter RG, CPF, essas coisas para conseguir tirar. Então, eu acho que por um lado foi bom ele tornar mais rígido, mas por outro lado ficou mais difícil para a gente conseguir viver lá
e, e daí na faculdade ia ser muito mais caro, porque a gente não tinha documentos, enfim. Então, esse lance de ser ilegal num país como os Estados Unidos também, hoje em dia ainda mora muita gente ilegal, né? Sim, sim. Que tem uma vida muito boa lá e vive esse medo até hoje. Mas eu acho que foi basicamente isso. Caramba, que história, viu? Daria um outro vídeo só pra contar essas histórias, que realmente é uma história muito bonita, velho. Realmente, assim, você fala até da parte da dificuldade financeira, né? Vocês foram realmente sem nada, só o corpo, a roupa e o couro, né? Como dizem. Caramba, que história, né? Isso aí daria um, Exato. um outro vídeo contando sua história, que realmente bem Sim. bacana. Bruno, uma curiosidade, fora das perguntas também. Tu falou sobre as Torres Gêmeas. Aqui no Aham. Brasil, a gente tem um meme, eu me lembro disso porque eu era pequeno. Quando aconteceu o incidente das Torres Gêmeas, todo mundo tava assistindo Dragon Ball, certo? A gente tava assistindo Dragon Ball Z, tava na parte lá parece Goku contra Majin Buu, né? E foi aquele apagão, começou o plantão da Globo, a gente viu que tava acontecendo aquele desastre das Torres Gêmeas. Como foi para vocês lá nos Estados Unidos? Vocês estavam fazendo alguma coisa assim, como a gente tava, muita gente fala como um meme, né? Que a gente tava assistindo Dragon Ball Z e aconteceu as Torres Gêmeas. Vocês lá, foi Aham. como reagiram e tal? Então, eu tinha 7 anos quando aconteceu e eu lembro do momento exato que eu tava na primeira série e eu tava na escola e tudo parou, todo mundo ligou a televisão, todas as salas estavam assistindo e eu lembro de ver na televisão a fumaça as notícias e tudo. Mas além disso eu não lembro de muita coisa. O que eu sei é o que meus pais falam, né? Que deu um medo geral no país inteiro, porque Uhum. era tipo, aconteceu isso em Nova York, mas pode ser que aconteça também na capital, em Washington DC, pode ser que aconteça em outra cidade grande, então a gente estava no estado abaixo de Washington DC, então eu acho que na próxima semana, assim, era um medo no país inteiro de, nossa, será que é só isso? Será que vai acontecer em mais algum lugar? Será que a gente está em algum perigo? É, eu lembro eu não lembro se foi depois, mas eu lembro da gente, uma noite, na cama, assim, a gente falando que a gente tinha que orar, porque a gente não sabia se estava passando aviões por cima das cidades, tipo, para mandar bomba, sabe? Então, a gente tinha que orar, porque a gente não sabia o que estava acontecendo no país, enfim. Então, foi uma época de muito medo, que eu lembro. Mas eu era muito pequeno, né? Então, Sim. não sei dizer como é que eu me senti, mas só o que estava acontecendo, né? E a Mas gente foi vê que os isso. Estados Unidos tem bem essa questão do militarismo, né? É bem forte a questão do exército lá, a questão de qualquer coisa já Sim, começa a se preparar para a guerra. Aqui no Brasil a gente já não percebe muito isso, né? Convenhamos. Pelo menos aqui em sim. Pernambuco, a galera do exército mesmo é realmente só lá no seu quartelzinho, quietinho na deles, não mexe com ninguém. Já nos Estados Unidos, eu acredito que É, seja direto, né? Carros no meio da rua, tal. A patrulha em si deve ser é, realmente os exércitos. sim, então, eles são um país de primeiro mundo, né? Eles são Sim, primeiro mundo por causa do tamanho do exército. Então, realmente, o Brasil, graças a Deus, é um país muito neutro, é um sim. país que eu digo que seja né, ou era, né? Não sei hoje, com a nossa liderança, mas o Brasil sempre foi muito pacífico, então dá um certo orgulho, sabe? Então vamos começar agora a entrar realmente na história, no tema que a Vamos. gente tá sempre todinho, sabe no início, Vamos, vamos. pra ver como é bom o bate-papo, né, velho? A gente começa, o negócio já foi puxando pra outro, a gente nem chegou no tema ainda. Vamos lá. A próxima pergunta. Como professor de inglês, quais foram as maiores dificuldades que você vê dos seus alunos no aprendizado da língua aqui no Brasil? Certo. Então, eu acho que a maior questão é questão de tempo. Então, eu acho que quando o inglês faz parte da grade da escola, quando você é meio que forçado a aprender o inglês, então a gente tem, por exemplo, o programa do high school, você tem que pagar, né? Você que tem que fazer uma prova, você entra. Então, não é tipo para todos, sabe? Então, quando faz parte da grade, as pessoas não dão a atenção que merece, sabe? E meio que não dão bola. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é ver a importância e ver por que você está aprendendo, por que é importante.
E daí, depois disso, é o tempo. Eu acho que o que mais falta para as pessoas hoje em dia é o tempo que é necessário dedicar para você Dedicação. aprender essa língua. Sim, Isso. sim. Então, principalmente quando você é adulto, quando você começa a trabalhar, quando você está estudando já na faculdade, tempo é uma coisa muito valiosa, né? Então, por isso que muita gente não consegue, porque não consegue dar o tempo devido ao inglês, sabe? Então, Sim. eu digo que o que as pessoas precisam hoje em dia é a motivação, tem que ter a razão por qual você está estudando, e daí o tempo necessário para poder aprender. Achei bem parecido até com programação. Programação, a galera é assim. A gente está na faculdade estudando programação, mas a gente não dá tanta importância para programação quanto a gente deveria dar. Porque, querendo ou não, programação ela é uma outra língua. A gente tem que aprender, vamos supor, como a gente está falando aqui do tema do inglês, mas, querendo ou não, a gente aprende a linguagem da máquina, né? Para a gente se comunicar com o computador. Então, a galera acaba não se dedicando tanto quanto deveria. Sim, E acaba tendo que recorrer a cursos externos para poder realmente aprender por falta de dedicação. Não investe, no caso, a prática, não une a prática com a teoria e é, acaba não tendo aquele resultado realmente esperado. Acredito que estou vendo essa semelhança também com o inglês, né? A gente vendo assim, a falta da prática, da sim. dedicação, não ajudando no aprendizado. Me diz aí uma dica, aquela dica de ouro que só o Bruno poderia dar. O que você recomendaria para auxiliar no processo de aprendizagem do inglês? Aquela dica de ouro. Cara, isso é muito difícil, porque é impossível você falar que tem uma fórmula de você aprender, sabe? Uhum, sim. Porque tem muita gente que aprende de várias maneiras diferentes. Então, tem gente que só jogando. Eu tenho um amigo que aprendeu inglês jogando videogame. Tipo, ouvindo as pessoas falando no videogame, e ele fala, tipo, normal comigo, frases inteiras e se comunica perfeito. E ele só, tipo, obviamente, estudou na escola, mas foi o videogame que fez isso, sabe? Então, tem gente que aprende com aplicativo, tem gente que aprende com amigos, só na aula mesmo. Então, eu acho que você tem que ver o que funciona para você, sabe? E eu acho que a dica é justamente você dedicar tempo para isso, da forma que você consegue aprender. Então, se você não consegue aprender na sala de aula, que você vai assistir série, que você vai assistir filmes, ver se você vai aprender com isso. Se não, procura um aplicativo, procura, sabe? Tem Sim. tantas formas diferentes hoje em dia que, que, que eu acho que a pessoa acaba se frustrando com o padrão e acaba desistindo, sabe? É, Então eu acho que você tem que encontrar o que funciona para você e depois disso vai embora, dedica o seu tempo aquele para bom e isso. velho equilíbrio, né? Exato. Vamos lá. A próxima pergunta acho que você já respondeu. Se você pudesse nos dar um caminho e nos dar rotinas para conseguirmos aprender inglês, qual seria? Acho que aqui se encaixaria mais a questão das rotinas, né? Ou seja, o caminho você falou que já não existe um caminho certo. Cada um varia de um caminho de pessoa para pessoa. Mas quais as rotinas que a gente poderia pôr em prática que poderia auxiliar esse processo de Certo. aprendizagem? Então, eu acho que por mais que a gente tenha tantas fórmulas, tantas formas diferentes de aprender, eu acho, na minha opinião, nada substitui um professor. Então, da mesma forma que você pode aprender de várias maneiras, o professor pode ter várias metodologias para você poder aprender. Então, eu acho que, sei lá, uma ferramenta é aula, sabe? Você falou que um Porque, caso seria o professor, que no caso ele teria várias ferramentas para trabalhar com uma pessoa individualmente, né? Descobrindo qual o estilo do aluno e qual seria o mais fácil para o aluno se isso, adaptar, não é isso? Massa, então eu entendi. exato. E daí se uma metodologia não funcionar no aluno, o professor ele pode mostrar várias outras formas de ele poder aprender, né? Sim, Então, o professor é preparado para isso, então é, eu acho que nada substitui o professor. com certeza. Partindo agora para o nosso papo de tecnologia. Vamos lá entrar no realmente nosso âmbito da tecnologia. E já vou Vamos. lançar uma polêmica, certo? Aham. Eu sou formado no Instituto Federal de Pernambuco. E lá eu paguei, estou formado como técnico de computação gráfica, e lá eu paguei, uma das cadeiras foi o inglês técnico.
Você acha que realmente inglês técnico é suficiente para trabalhar com tecnologia? E aí? Hum. Tchan, 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 tchan. Polêmica, hein? Quando você diz inglês técnico, você diz um inglês na área de tecnologia. Isso, o inglês Ou, técnico. ou tipo, um curso técnico. Não, o inglês técnico é como se fosse inglês voltado apenas para a tecnologia, voltado apenas para aquele âmbito. Por exemplo, se eu estou trabalhando como um cabeleireiro, bora supor, internacional, o meu inglês técnico vai ser realmente ter a parte da conversação, ter aquela parte dos materiais. Agora, se eu sou Uhum, tecnologia, eu vou estudar o que seria o power, o que seria o reset, né? Essas entendi. questões Então, mais específicas de cada área. eu acho que depende muito na área de tecnologia que você quer entrar. Então, se você vai apenas trabalhar, por exemplo, você e a tela do computador, você e uma máquina, eu acho que vale, eu acho que é o suficiente. Agora, na maioria dos casos, você vai precisar se comunicar com a pessoa. E daí, nesse caso, o inglês técnico não é o suficiente, sabe? Porque você não tem a base, você não tem como se comunicar. Você sabe os termos técnicos da parte do computador, mas você não sabe falar para a pessoa que meu nome é Bruno, sabe? Uhum. Então, eu acho que depende muito da área. Se você for numa área em que você vai ter contato com pessoas, em que você vai se comunicar com pessoas, acho que não é o suficiente. Agora, se você planeja ficar você trancado no seu quarto e não interagir com pessoas, eu acho que talvez seja o suficiente. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um inglês pobre e você vai sofrer mesmo assim. Então, vindo para a minha área, na parte de programação, a galera que foi iniciando programação, é necessário comunicação. É extremamente necessário. Programação, você tem que se comunicar. Muitas das vezes, o mercado de programação, ele é um mercado internacional. O forte da gente é internacional. O país líder de programação é a China, é os Estados Unidos. A gente vê muito polo tecnológico no Canadá. Então, assim, você que quer trabalhar com tecnologia, desenvolvedor, programador, aprenda inglês. Procure o Bruno, aqui você se for aí de São Paulo, procure o Bruno. Realmente, o inglês ele é extremamente importante para a gente de programação. Eu vou até fazer um desafio com você já já, que você vai ver um código de programação, olha, e você vai me dizer o que esse código vai fazer, sem você nunca ter estudado, só pelo seu conhecimento no inglês. E eu confio em você, Tá, hein? Confio que você vai conseguir esse desafio, hein? vamos ver, vamos ver. É, Bruno, qual é essa pergunta vai ser um pouquinho difícil para tu, justamente pela área de tecnologia, mas quais projeções você vê da necessidade de alguém da área de tecnologia aprender inglês? Além do que eu já falei, né, da parte de comunicação, que você também tinha falado. Aham. Certo. Então, acho que eu posso ampliar, não só na área de tecnologia, mas eu acho que hoje em dia saber falar inglês não é mais um luxo, sabe? Hoje no mercado de trabalho, tipo, é você se separar de todo mundo, sabe? É você conseguir estar um passo na frente de Se todos. destaca. Então, exato, exato. Então, eu acho que para o futuro isso talvez só se intensifique mais, sabe? No nosso país, são 3% dos brasileiros que têm o inglês fluente. Isso é muito pouco, principalmente porque quase todas as áreas você precisa levar para fora, sabe? Sim. Em questão de rede social, em questão de divulgação, em questão de compra e venda. Então, hoje em dia não é mais, eu tenho inglês e isso vai ser bom. Tipo, se você não tiver o inglês hoje em dia, vai ser mais difícil ainda você conseguir, sabe? Sim. Uma vaga para trabalho, alguma coisa assim. Então, é, eu que tenho inglês nativo, para você ter, as oportunidades vieram até mim, sabe? Então, por eu ter esse inglês, eu nem precisei correr atrás de emprego, sabe? O que veio até mim. Então, eu acho que é muito, muito necessário. Sim, com certeza. Você falou algo realmente certo. Travou? Travou o vídeo, mas o áudio Acho, tá de boa. acho, você pegou Peguei, pegou tudo. tudo. Uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante é justamente isso.
o inglês, ele destaca o profissional no seu currículo. Porque pode ver, qualquer vaga hoje em dia, muito, qualquer vaga eu não posso falar, mas como você estava falando, o inglês é um diferencial no seu currículo. Muitas das vagas hoje em dia, a maioria das vagas, elas sempre pedem um idioma auxiliar, seja ele espanhol ou seja ele inglês. Mas a gente sabe que, devido à globalização, claro, também é um dos fatores, mas o mundo fala inglês, cara. Se você for para a China, você com o seu intérprete vai ser um intérprete, não vai ser de português para chinês, vai ser de inglês para chinês. Passa uma série na Band sobre aeroporto. Eu até gosto muito de assistir ela, que ele trata justamente essa questão dos imigrantes que tentam entrar aqui no Brasil ilegalmente e são detidos pela Polícia Federal. Muitas das vezes, um chinês, bora supor, o policial federal ele não tem o domínio da fala do chinês, mas ele sabe que ele tem o domínio do inglês. Então, o intérprete que ele vai pegar vai ser o intérprete do idioma chinês para o inglês. Então, a gente vê que em todos os âmbitos, em todas as áreas, o inglês é extremamente importante. Não é isso? Sim, sim. Principalmente porque se você for procurar qualquer material didático, for procurar qualquer livro, qualquer site, é tudo em inglês. Tipo, não tem como fugir, sabe? Então, Sim. a gente tem pouco material em outras línguas. Quando você vai, por exemplo, pesquisar música, tecnologia, tipo, coisas profundas, você não vai encontrar muita coisa na língua brasileira, na língua em português. Você vai encontrar a maioria das coisas em inglês, porque é a língua mundial, sabe? Então você está se limitando muito ao não saber falar essa língua. Massa, é isso mesmo. Bruno, tu acha que a tecnologia ela poderia auxiliar o processo de aprendizagem de um aluno seu, bora supor? Não só seu, bora generalizar. Os alunos em si, que aprendem inglês, você acha que a tecnologia tem como auxiliar essa galera que quer aprender inglês? Olha, eu acho que sim, porque a gente está vivendo isso agora, né? A gente está usando a tecnologia hoje em dia para conseguir dar aula no meio dessa pandemia. Então, eu acho que daqui só cada vez mais vai aumentando, sabe? Sim. Já foram desenvolvidos vários programas, aplicativos para você poder aprender o inglês que antigamente não tinha, sabe? Então, e o próprio videochamada que a gente faz hoje em dia, que você não precisa nem estar no mesmo ambiente que seu aluno. Você pode estar na sua casa e o aluno na casa dele. Você tá aprendendo dessa forma. Então, eu acho que só vai crescer. Isso só vai aumentar, só vai se intensificar. Indo para outra área, no caso da música, dando um parênteses aqui. Tu, como professor de música, no caso, eu sou o aluno de música, né? Sou o que tenta aprender a música. Eu vejo um pouco que a tecnologia não teria como ajudar nesse caso de videochamada para música, correto? Porque assim, é um Certo? processo mais individual que você tem que estar com o ouvido realmente na pessoa, né? Complica muito, sabe? Tipo, eu acho que qualquer área, tipo, criativa, tá sofrendo agora, sabe? Porque quando você está estudando arte, está estudando teatro, está estudando pintura, está estudando música, é difícil você não ter contato com as pessoas, sabe? Então você até um certo ponto você consegue atingir, mas depois disso torna só você e uma máquina, sabe? Sim. Então eu acho que na questão de Música. de música, de De arte arte. em si, eu acho que talvez é mais complicado. Mas eu acho que um dia vai chegar também. A Sim, com tecnologia vai certeza. alcançar. A gente vai ter orquestras Como vocês pelo, fizeram, pelo... né? A orquestra aí do vocal livre à distância, né? Aí, um exemplo. Verdade, é verdade, viu? Então, eu acho que vai chegar, vai chegar. Bruno, vamos lá para outro tema. Não é polêmico, mas é algo que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. Eu sou um deles, um dos enxeridos que tem dúvida desse assunto. Enxerido existe aí em São Paulo? Porque eu estou usando muito Não, enxerido. Não não conhece, né? conheço. Enxerido. Pior Enxerido. que. Deixa eu ver como é que eu vou definir enxerido. Enxerida é uma pessoa que é intrometida, que se mete, bora supor. Entendeu? Eu tô me Entendi, enxerindo, eu tô me intrometendo. Aí quando eu falo, entendi. eu estou sendo enxerido no inglês, eu tô me intrometendo no inglês.
Entendi, Aí, entendi. vocabulário aumentando, hein? Vamos lá, nordestino. Quando eu vim para aqui para Recife, eu quero ver você falando já nordestino, oxente. Vou falar, pode deixar. Vamos lá para a pergunta. Filmes legendados, séries legendadas, jogos com legenda em inglês. Será que isso realmente é um pacote que auxilia no aprendizado? Então, eu acredito que sim. Eu acho que tem professores que acham que não, mas na minha experiência, eu acho que qualquer recurso que você utilize que te coloque em contato com a língua vai fazer bem, sabe? Sim. Então, eu acho que no início, talvez a legenda em inglês você não vai entender. Então, eu diria que você começa com o áudio em inglês, a legenda em português, para você se acostumar. Então, quando a gente é bebezinho, os bebezinhos que nascem nos Estados Unidos, eles não começam lendo, eles não começam falando, eles começam escutando. Então, você, antes de qualquer coisa, antes de você começar verbo to be, antes de você começar a aprender a ler regras gramaticais, você tem que se acostumar com a língua. Você tem que saber como é que é o som, você tem que saber como é que escutar, sabe? Então, eu acho que você tem que escutar música, você tem que assistir filme, tem que assistir série, ouvir podcast, ouvir rádio, qualquer coisa que você puder fazer para ter esse contato com a língua vai ser bom, sabe? Então, daí você vai começar com a legenda em português, daí depois você coloca a legenda em inglês, daí você, entendeu? Então você vai indo para frente. Gradativo, né? É, gradativo, exato. Então acho que ajuda, com certeza. Massa. E assim, eu sei que você é gamer, como eu, né? Como eu também sou gamer. E a gente, hoje em dia, a gente vive uma era dos jogos, pelo menos aqui no Brasil, em que está sendo, é novidade, querendo ou não é novidade, mas que é lançado muitos jogos com a dublagem brasileira. Só que eu e você, pela nossa idade, opa, já Opa. voltou? Eu e você Outra. com a nossa idade, a gente pegou a fase que não existia tradução dos jogos. Todos os jogos eram 100% em inglês e por mais que a gente procurasse, a gente não achava nenhuma tradução. E acredito que você nem precisava também de tradução. Mas assim, então a gente acabou que se acostumando com algumas coisas do inglês. Como eu falei antes, o exemplo do craftar, o buildar também, né? E acaba que o brasileiro ele acaba aportuguesando algumas palavras, dando essa portuguesada. Eu não tenho nem como eu te perguntar isso, mas eu vou perguntar. Tu vê alguma dificuldade, não sei se seria dificuldade a palavra, mas alguma familiaridade ou facilidade na questão justamente dos jogos antigamente estarem mais fáceis de auxiliar um aprendizado no inglês, já que a gente era cercado, por isso a gente era obrigado a ter essa questão dos jogos em 100% em inglês. A gente via um craft table, a gente sabia que era uma mesa para poder a gente construir alguma coisa. A gente via um stick, a gente aprendeu que stick seria um graveto. Eu falo porque realmente eu joguei muitos jogos em inglês e meu inglês sempre foi bem pebinha, né? Bem chulo. Eu aprendi inglês realmente no colégio. Mas assim, isso foi me dando uma base legal para hoje em dia eu estar, assim, pelo menos não sofrendo tanto quanto deveria com a parte de programação. Tu vê mais ou menos isso também. Eu sei que você não sofreu isso porque você já veio com inglês nativo. Mas, assim, tu vê mais ou menos com teus alunos, vamos supor, algo desse tipo. Então, como você falou, eu não tive, né, essa dificuldade, porque os jogos que eu jogava lá já eram em inglês. Então, em questão dessa tradução, eu nunca tive essa dificuldade. Mas eu acho que, por exemplo, o meu amigo que aprendeu inglês só com o jogo, agora a gente não vai conseguir ter mais pessoas assim, porque agora tudo é traduzido, né? Então, agora todos os jogos já são em português. Então, eu acho que era uma ferramenta que estava dando certo a um certo ponto, né? Obviamente, você não vai ter o inglês acadêmico aprendendo inglês através do jogo, mas você, por exemplo, meu amigo já falava comigo, já arranhava, a gente falava o tempo todo inglês e ele só jogava videogame, só aprendeu dessa maneira. Então, eu acho que, de uma certa forma, agora no mundo dos gamers vai reduzir isso, porque a gente não tem mais esses jogos totalmente em inglês. Então, da mesma forma que quando você vai num país novo e você não tem outra escolha a não ser falar e aprender, porque você não tem de outra maneira, as pessoas eram assim também. Eu quero jogar, então eu tenho que jogar em inglês, eu tenho que aprender o que isso aqui, o que isso significa. Ela aprendia dessa forma. Então, a pessoa aprendia por necessidade, que nem uma pessoa que mora fora.
Então, hoje em dia, a gente não vai ter mais isso, né? E é uma É. pena. É uma geração nova que tá vindo aí já, infelizmente, já deixando de lado esse início com o inglês, né? Querendo ou não, eu comecei a jogar Sim, com 6 anos de idade, 5 anos, já as coisas eram tudo em inglês, e a gente já tinha aquele primeiro sim, contato com o inglês, né? Aquela curiosidade de ir certo. lá e no dicionário ver o que significava aquela palavra. Isso é Então, coisa que essa geração agora não vai estar pegando, né? Infelizmente. exato. Mas também é um ponto bom para a dublagem brasileira, né? Sendo reconhecida, saindo do patamar dos filmes e entrando Isso é agora no verdade. comércio dos jogos, né? Dos gamers. Exato, sim. É muito bom pro nosso país. Sim, com Mas certeza. daí, questão de língua também, daí É, acabou dando um passo para trás. sendo uma faca de dois gumes, digamos assim, né? Sim, Então, bora pro nosso desafio. Chegamos na parte do nosso desafio. vamos. Vamos deixar logo claro. Você tem alguma noção de programação, Bruno? Zero. Nunca vi um código na vida, né? Pronto, era só isso que eu queria saber. Eu vou estar botando aqui na tela para a galera ver qual é o código e vou estar mandando aí no teu chat para você ver qual é o código. Eu só preciso que você veja que essa primeira linguagem que eu vou te apresentar, que eu vou te mostrar, ela não é definitivamente uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem tipada, que no caso tipada a gente tem com algumas palavras encaixadas que formam até uma lógica que a gente pode entender. E essa é uma linguagem que a gente usa em banco de dados. Toda empresa, toda loja tem que ter um banco de dados para estar armazenando. Por exemplo, se você vai no mercado, quando passam o código, o cupom lá no leitor, né? O código, o cupom de barra lá, dá aquele bipzinho e ele identifica o preço do produto. Então, no caso, o programa foi lá no banco de dados buscar qual era o código daquele produto e trazer para você qual o preço. Esse vai ser um exemplo que eu vou te mostrar de banco de dados em SQL. Vou mandar aí no teu chat e vou botar aqui para a galera ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat e falar com você. Você me vê ainda? Veja, ainda consigo ver. Tá. Então, o chat. Meu Deus. Isso daí, para você não ficar com medo, certo? A gente trabalha em banco de dados com tabelas, com o Excel. Então, cada variável que a gente for fazendo, por exemplo, um cliente, ele vai ter todos os seus atributos e todas as características em forma de tabela. Então, para você bater no olho aí, pelo seu inglês, o que é que você acha que isso está fazendo? Como assim? O que tá fazendo? É isso, o que o comando tá sugerindo para você? O que é que ele tá assim, no caso, traduza pra gente o que o comando tá falando. O comando é isso antes do parêntese. O que está dentro do parêntese é justamente os atributos que ele vai ter, as características que ele vai ter. Tá, Create Table Client, que seria para criar uma tabela, um Table Client, sei lá, Perfeito. Acertou uma já. mesa. Porque o cliente, no caso, seria um das entidades, no caso, daquele sistema, nosso banco. Porque a gente vai ter um cliente, Aham. vai ter que registrar um cliente no nosso sistema. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma tabela com o nome de cliente. Então, esse comando está falando justamente isso. Criar uma tabela cliente. E dentro dele, a gente vai ter uma identificação do cliente, que ele seria um inteiro, INT. Primary Key, o que seria uma Primary Key? Primary Key é a chave principal. Não sei se a chave é a palavra certa. A gente chama de chave primária. No caso, também Primária. seria uma chave principal, justamente porque é ela que vai ser a principal do nosso cliente. O nome que vai ser um varchar, que isso aí você não precisa saber mesmo. Not null, que no caso ele não pode ser nulo, né? Unique, que seria o quê? Único, né? Pronto, perfeito. Pro e-mail e pro CPF. Perfeito. Então a gente quer dizer que o CPF e o e-mail daquele cliente vai ser único, que ele vai ser uma cadeia de caracteres, um varchar de 50, que char vem de character, né? Meu inglês é horrível, hein? Character, sei lá. Fala character. Character. Olha Isso. aí, Bruno. Tipo de caractere, né? Isso, perfeito. Então, justamente, você acabou de ver um comando de criação de uma tabela no banco de dados. É justamente isso. Você, com seu inglês, você não conseguiu entender os atributos, porque realmente isso aí você precisaria estudar. Mas, assim, você já sabe que aquilo ali seria um comando de criar uma tabela. Isso aqui seria um comando de quê? Tá pedindo para inserir valores no cliente, e daí tem João, blá, 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 e um monte de dados. Perfeito. Você está inserindo valores justamente na sua tabela cliente que você acabou de criar. E esses dados são os dados que você passou como atributo ali em cima. Vê como... O nome, o sexo, e-mail e perfeito. o CPF.
Para você ver como o inglês já começa a ajudar o programador sem nem você precisar estudar aquilo ali. Você já está entendendo o que ele está fazendo. Sim. Vou te demonstrar mais um e vai ter só mais um e acaba. Isso aqui é um comando já avançado. Vê se você consegue entender. Tá, é para selecionar nome, sexo, bairro, cidade, do cliente, endereço. Daí tá falando where ID client, tipo aonde o ID e o sexo. Perfeito. No caso, esse comando, você está selecionando o nome, o sexo, o bairro e a cidade. Da onde? From, cliente, da minha tabela cliente e da minha tabela também endereço que a gente não criou, então você precisa saber. Where é uma cláusula onde a gente fala de filtro, para a gente filtrar a informação. A gente não selecionou aquilo ali, então a gente vai estar filtrando agora com o where, onde o ID do cliente seja igual ao outro ID do cliente e ao sexo seja igual ao feminino. Vê que Entendi. Bacana como o seu inglês consegue fazer você entender comandos básicos de programação de banco de dados. Não é interessante? Já é um passo na frente, né? É, meio caminhado praticamente, né? Porque assim, se torna uma coisa muito. Não sei se o nome seria básica, mas assim, uma coisa muito na cara, né? Você, poxa, é óbvio, se eu quero selecionar qual uma palavra coisa. torna-se. Não é É, óbvio. é Uma algo palavra para parecido com isso. óbvio mesmo. Tem uma palavrinha. Tem um nome para isso. Tá, fugiu. Bruno, tu sabe que esse canal meu, eu ensino Java, né? Que eu já tinha te falado para tu. E aqui a gente ensina a linguagem de programação em Java. Então, nada melhor do que no desafio, a última pergunta do desafio, ser uma pergunta em Java. Java. Prometo que é a última, não vou mais lhe aperrear com o desafio de programação. E esse agora é um código realmente que, assim, se você souber, eu tiro meu chapéu para você mais uma vez. Porque isso aqui, coisas de... Estudantes de programação, iniciantes, não sabem o que é isso aí. Então, deixa eu dar uma olhada. Pode dar uma olhada à vontade. Tá, então é um programa, a primeira frase ali, Public Class Program, então é um programa de classe pública. Perfeito. Daí, Public Static Void Main, isso não sei muito bem, mas ele tá perguntando para você inserir o preço por hora, daí embaixo é o dobro do preço por hora, não sei o que é isso, e daí o dobro de... Perfeito, perfeito. É isso? É isso mesmo, justamente. Você conseguiu entender. Agora me fala uma coisa, você esqueceu de uma coisa. Esse System Out Print, para você, o que isso aí significaria? Você traduzindo do inglês. System Out Print seria Isso. tipo do sistema. Traduzindo para a letra sistema fora impressão. Pressão. Print é pressão também? Eu não Print. conhecia. Print pode ser tipo de você imprimir algo. Isso. Pode ser também print, pode ser tipo letra ou Caligrafia? Acho que mais ou menos, não sei como é que traduziria print. Tipo escrita. Sim, sim. No caso daqui, a gente está falando pro computador que a gente vai estar executando um comando onde o sistema vai dar uma saída em forma de escrita, System Out Print, que seria justamente essa, Enterprise per Hour, né? Entrar com preço por hora. Que você... Então seria escrita, né? O Isso. print. Aí só que aí nesse caso você traduziu justamente o que o computador já estava fazendo, né? Você traduziu já que ele daria, ele perguntaria, receberia, e ainda perguntaria o outro. E nesse caso a gente está mostrando que é um comandos que a gente está dando para o computador executar. A gente está falando para o computador execute, escreva isso na tela para o cliente ver, Enterprise. Depois embaixo a gente vai ter aí double é decimal no caso, algo relacionado com decimal. Então essa variável vai ser um tipo decimal, preço por hora. Ele vai estar lendo e armazenando essa minha variável, price per how, no caso. Então tu vê, tu sem saber nada de programação, primeiro contato agora com programação, olha, e fui eu, hein? Fui eu que fiquei registrado. Você só com o seu inglês, você entendeu o que o programa estava fazendo. Tanto do banco de dados lá em cima, quanto em Java, que é algo mais avançado aqui embaixo. Você pode não ter entendido muito bem os comandos, porque realmente isso aí é algo difícil de uma pessoa que nunca viu entender. Mas vê como você já tem praticamente meio caminho andado, né? Acaba Sim, se tornando...
Pode falar. Isso me fez pensar, tipo, você falou do inglês técnico, né? É, tipo, no inglês técnico é muito difícil, sabe? Porque você tem que aprender uma língua dentro de uma língua. Sim. Então, dentro da língua inglesa. Então, é mais difícil ainda. Se você conhece o inglês, daí esse código é facilitado para você. Agora, se você não conhece inglês, você tem que primeiro aprender o inglês para daí aprender o código, né? Justamente. Então, você falou que você, na faculdade... Isso, na faculdade e no outro curso que eu fiz, a dificuldade da galera é justamente o inglês, pô, porque os comandos são óbvios. Você pode ver aí que o comando, eu quero que o computador execute uma saída para o meu usuário, na tela, escreva na tela do meu usuário, system out print, né? Então, assim, são coisas bem que o inglês já é meio caminho andado. Como o papo é sobre Uhum, tecnologia, a gente pode ver que programação não é um bicho de sete cabeças. É justamente a questão de você se dedicar, você dominar a língua, porque todas as linguagens de programação são em inglês. A gente existe infinitas linguagens de programação hoje em dia e todas elas são em inglês. Justamente porque o computador, ele interpreta a linguagem dele, mas que não, a criação dele foi realmente americana. Essa parte toda aí que a gente já sabe de tecnologia é mais lá na certo. parte americana, né? Aham. Então, Bruno, você conseguiu concluir o desafio de programação, já pode iniciar sua carreira como programador, já pode dizer que eu lhe ensinei. Mas brincadeiras à parte, bora continuar o nosso bate-papo, que a gente tá já encaminhando pro final do bate-papo. Tá muito legal, por sinal. Pode ver aí. Tá legal mesmo. É isso aí. Vamos lá, próxima pergunta. No caso, o que é que tu acha sobre a questão de deixar o celular em inglês, computador em inglês, tudo isso para poder facilitar o processo de aprendizagem? Você acha isso viável? Além dos jogos também que a gente tinha falado, né? Como é que você Sim, vê essa parte? eu acho que são, sabe, são pequenas mudanças, mas é com as pequenas mudanças que a gente chega num resultado, sabe? Então, eu acho que ajuda um pouquinho, obviamente, como eu falei, você não vai virar um profissional no inglês, Uhum. você talvez vai aprender algumas palavras novas, sabe? Mas eu acho que ajuda, sim. Sim, Toda pequena coisinha vai fazer alguma diferença. com certeza. Tu já utiliza alguma tecnologia para auxílio das suas aulas? Nas suas aulas, assim, você já usa alguma tecnologia que possa te auxiliar? Então, nas aulas presenciais, a gente usava aulas online, né? Então, tipo, o Google Classroom, que a gente chama, que é a sala no Google. Então, a Sim. gente usa lá para poder mandar os livros, para mandar PDFs, mandar as aulas, coisa assim. Então, a gente utiliza isso. Projetor também na sala, né? Para poder mostrar coisas, vídeos e coisas assim. É, e hoje em dia, principalmente, está usando a internet, né, para poder dar nossas aulas, usando o Zoom toda semana, usando plataformas na internet da Escola Adventista, que criou a sua própria plataforma agora para poder cobrar tarefa, para postar tarefa. Então, principalmente nessa pandemia, a tecnologia é nosso melhor amigo. Sim, com certeza. No caso, você estava falando aí da Unasp, né, os adventistas. Vocês criaram a própria plataforma, no caso do quê? Uma espécie de um Classroom ou uma espécie de um Google Meet ou um Zoom da vida? Não, é tipo um Google Classroom, sabe? Onde Uhum. eles têm um calendário, tem as aulas online gravadas para eles assistirem depois, se eles quiserem, um lugarzinho para fazer CPB provas, que eles chamam. Daí o professor pode criar a prova lá e ele faz a prova na própria plataforma. E coisa assim, é bem Caramba, legal. vocês estão bem avançados. Vocês criaram a própria plataforma de vocês? Sim, na Caramba. Igreja Adventista, nessa pandemia, a gente escuta bastante, né? Que tem faculdades e escolas que estavam completamente paradas, sem fazer nada. Sim, E a sim. gente, desde o início da pandemia, a gente tem trabalhado muito, muito, muito e dá orgulho, sabe? E a Sei. gente tem feito muita coisa graças a pessoas como vocês, da tecnologia, que vão abrindo o caminho, assim, e tem sido bem legal. Caramba, bem, bem legal a gente ver que, assim, no momento difícil, a tecnologia está vindo para poder auxiliar não só a gente como trabalhador, que a gente trabalha com tecnologia, né, que a gente está agora no home office, como também
outras áreas que a gente não imaginava atingir, como os professores, né? Como outras pessoas de outros segmentos de profissão, auxiliando também durante essa pandemia, né? Exato. Bem interessante. Bruno, indo para a nossa parte final, que é a parte 2 aqui do nosso bate-papo. Indo agora para o lado musical, que é o lado que você domina. E vê que o lado que tu não domina já deu um bate-papo gigante. O lado que tu domina, então, meu Deus. Partindo para o lado musical. Como você vê a tecnologia auxiliando na música? Esse aí é difícil. Como é que você Na pode ver? música. Eu, pelo menos aqui, eu não consigo imaginar. Assim, eu tenho algumas coisas sim, mas não sei se seria as mesmas que a sua. Tá, eu vejo que muitos pianistas hoje em dia estão com todas as partituras no iPad. Então, eu acho que quando a gente, sei lá, quando se um dia tornar barato esse esquema de iPad, todo mundo tiver um, eu acho que talvez até as partituras, o papel não existe mais, cada um tem suas partituras no seu iPad, em algo digital, né, de alguma forma. Então, procurar também, a gente muito papel, porque são 12 pastas que a gente tem. Aí eu falei que no canal de Sinas a gente usa partituras, todo mundo tem a sua, então tem 12 pastas, então a gente usa muito papel. Então, na questão de cada um ter a sua forma digital, ter o seu iPad, ou sei lá, outro forma Você de leitura. já ouviu se falar, tava até pesquisando aqui agora, é um tal de Kindle, que ele, no caso, Sim. seria o AirRead, né? AirRead, não sei, da Amazon. Uhum. Ele, no caso, serve justamente para isso que você está falando, né? Quem não tem condição de pagar comprar um iPad, um Kindle da vida é R$ 300, Já R$ 400, resolve. já resolve Sim, bastante, né? Eu fazia parte exato. de um coral aqui na igreja, eu sou da Assembleia de Deus, aqui do estado de Pernambuco, e eu Uhum. fazia parte de um coral de fazia parte do coral de adolescentes primeiro, né? Aí fui crescendo, passei para o coral de jovens da igreja. E o maestro do coral de jovens, ele já utilizava o iPad, como você tinha falado, como partitura. Então, na festa do coral da gente, a gente cantou até músicas como El, a União de Adolescentes canta a música do Vocal Livre também, tem algumas músicas, parece que é Por Toda a Terra, eles cantam Por Toda a Terra, do Vocal Livre. Eles Que usam legal. já o tablet e o iPad como partitura. A gente vê na festa do Coral Jovem só passando assim do ladinho, só o dedinho do ladinho. Pregadores Que hoje legal. usam iPad, Sim. cara. Eu vejo lá na Assembleia, no púlpito, como tem uma filmadora que às vezes filma. Instrumentistas. Isso, palestrantes, gente. Não precisa nem falar palestrante, né? Porque palestrante o que mais usa é eles. Mas eu fico impressionado com os pregadores. Porque, assim, querendo ou não, os pregadores, a maior parte deles são pessoas mais idosas. São da geração passada, não estão acostumados com a tecnologia. E a gente Sim, vê, assim, largando um pouquinho mais do papel físico, o esboço físico, né, da pregação, para ser um esboço agora digital. A Bíblia do muito lado e o legal. tablet também do lado, com todo o esboço. A gente vê a tecnologia começando a dominar não só o nosso âmbito, mas o âmbito também religioso. A parte musical que eu falei do coral, né? Isso é algo Exato. bem interessante. A Adventistas também, vocês também usam, alguns pregadores usam também o iPad. Sim, sim, Isso, claro. muito massa, velho. É algo Sim, sim, extraordinário sim. mesmo. Sim, então, é muito, muito legal. Eu acho que daí vai só cada vez mais usar mais tecnologia, né? É o Isso, caminho. é o caminho. Como maestro, certo? Como maestro, Uhum. para maestro de ensinos, quais as vantagens e desvantagens da tecnologia no ambiente musical? Desvantagem é fácil, hein? Então, eu acho que as desvantagens, eu acho, é justamente aquilo que eu tinha comentado, que é a falta de contato humano, sabe? Então, eu acho que a tecnologia, a- que eu acho, não sei, eu acho que não é capaz de ser criativo, de ter sua própria mente, de opiniões, de ver o mundo da sua própria maneira. Eu não sei se um dia vai ser criar um robô que possa escrever uma música, sabe? Então, eu acho que perdendo esse lado humano da gente, quanto mais vai entrando mais tecnologia na nossa vida, né? Então, a gente vê. Repete pra gente aí essa parte das desvantagens. Eu vi que você falou sobre a parte de não ser, do humano tá perdendo um pouco, né? A parte Isso, da arte. Repete só para poder ficar gravado, isso. que Então, realmente cortou. tá bom. Então, quanto mais a gente tem mais tecnologia na nossa vida, mais
celular, mais internet, mais essas coisas, a gente vai perdendo o contato humano, né? A gente vê que hoje em dia o jovem não sabe mais ter uma conversa com outra pessoa, Isso. de tanta tecnologia que está ao redor. Então eu vejo que na parte criativa, a falta de contato humano, eu acho que a gente vai perdendo isso, sabe? Então eu acho que isso seria uma desvantagem, que quanto mais tecnologia, eu acho menos o contato humano. Então, acho isso muito importante para quem trabalha com a criatividade, com música, com arte. Agora, uma vantagem, eu acho, é o acesso à música, né? Hoje em dia, a Sim. gente consegue acessar concertos inteiros na internet, clicando um botão. No passado, quando você queria ver um concerto, uma ópera, ou ver uma obra de arte, você precisava ir até o local, você tinha que ir até o teatro, ir até o museu. E hoje em dia é muito mais fácil o acesso. Sim, com Travou? certeza. Travou, mas deu pra pegar o áudio. Tu tá travado aqui fazendo bico. Tá fazendo um Peraí. bico aqui. Ah, mas pegou sim, pegou tranquilo. Pegou o áudio. O vídeo tá aqui com bicudo. Saiu o bico? Saiu o bico, agora tá tua foto. Ah, foi. Agora, não tava falando Então, aí sobre a vantagem, rapidão, sobre a aham. vantagem aí da música, da tecnologia, perdão, na música, e da facilidade da gente encontrar músicas. E agora eu vou até puxar a sardinha novamente, para ir pro Vocal Livre, que vocês sempre Aham. disponibilizam o kit voz. Isso é algo bem legal, porque na época que eu era da União, vou botar em 2012, 2013, eu via a dificuldade dos maestros da União em estar dividindo voz por voz, soprano, contralto. Então, passavam-se horas, dias, até às vezes até semanas, para conseguirem fazer a divisão da voz. Porque eram, assim, é um processo bem difícil. Eu sei que você não sofre com isso, que eu já fiquei sabendo que você é o kit voz ambulante. Então você não sofre com isso. Mas assim, eu via muito essa dificuldade. E hoje em dia, eu dou até o exemplo do meu noivado. A gente fez, eu e minha noiva, né, fazendo a parte tua e da Drica, eu acho, o nome da menina, né? Uhum. E a gente separou pro pessoal que ia ficar no back da gente, escutem o kit voz do Vocal Livre. Acabou-se. Cada um baixou o MP3, escutou o áudio de cada voz, aprendeu sozinho, chegou lá no dia, a gente não ensaiou, todo aquele vídeo ali do noivado não teve nenhum ensaio daquela música, e a gente conseguiu, para a honra e glória de Deus, sair aquele negócio que ficou assim bem bonito, que até hoje em dia a gente olha, se orgulha. Teve minhas subtonadas, teve minhas desafinadas, que vai ter minha mesmo. A gente é humano. Exatamente. Mas realmente, graças a vocês estarem assim sempre disponibilizando, graças à tecnologia também. E assim, a gente vê que não só eu, como trouxe para o meu noivado, mas se a gente botar aí cover, vocal livre, a gente encontra um monte, cara, assim no YouTube. É o que a gente mais encontra, coral fazendo, união de adolescente, criança fazendo, jovens fazendo. Então, assim, É lindo. é lindo de ver, porque a gente vê. Eu tô falando que é lindo, eu não sou nem faço parte, vê que enxerido. Não, mas você pode achar lindo Sim, também. sim. Mas assim, vocês vendo algo que vocês fazem para Deus, algo que vocês fazem com amor, com dedicação, tomando a proporção que toma e atingindo diversas religiões, diversas. Por exemplo, eu sou da Assembleia, vocês são adventistas, mas também atinge a Assembleia Batista, independente de placa de igreja, atinge a Uhum. todo mundo ama, todo mundo sente a presença de Deus, e que é o principal de tudo, que é justamente a conexão com Deus, que a gente exatamente Exato. sente através das músicas, das letras que o Pedro escreve, né, que se eu não me engano é o Pedro Uhum. que compõe algumas músicas, né, do lado de vocês, e principalmente pela harmonia que vocês conseguem fazer. Então é graças à tecnologia que a gente consegue ver isso. Porque imagina se a gente tivesse tecnologia. Vocês iam estar lá aí no NASP e eu não ia nem saber quem é Bruno, não ia nem saber quem é Vocal Livre. E a gente vê Exato. a proporção. Vocês estão em São Paulo, eu estou em Recife, pô, Pernambuco, vê a distância. E vocês têm várias pessoas fora mim, que aqui em Pernambuco admiram o Vocal Livre, né? Então a gente vê de ponta a ponta do Brasil a galera gostando de um grupo que começou como universitários, né? Como um grupo assim de amigos de universitários que se reuniam para cantar e hoje em dia se tornou a proporção que está se tornando. Tour pela Europa, né? O que eu posso falar mais além disso?
Tudo graças a Deus. Nossa, mas, Com mas é bem certeza. isso que você falou. Sem a tecnologia, tipo, vamos dizer que parasse em CDs físicos apenas. Tipo, as pessoas iam conhecer o CD, conhecer as músicas, mas não iam ter acesso a playbacks para poder cantar também, não ia conhecer as pessoas por trás das músicas, né? Que as redes sociais trouxeram. Agora você consegue se comunicar com as pessoas facilmente, conhecer as pessoas pela internet. Então, graças a Deus e a tecnologia, né? Com toda certeza. Então, essa parte musical é bem legal também de se conversar. A gente fica até entretido. Conta um pouco pra gente de como foi a sua entrada no Vocal Livre. Tá desde o começo, tu entrasse depois, pegou o bonde andando já. Como é que foi essa parte aí de entrada no Vocal Livre? Como surgiu o convite? Então, eu cheguei no NASP em 2012 e eu fiz teste para o Coral NASP, que era o coral do Linneu. E o Linneu é uma pessoa que eu admiro muito minha vida inteira, porque ele, obviamente, criou o grupo Novo Tom e o Tom de Vida também. Sim, sim, E conheço. então, para mim, sempre foi muita referência para mim, a minha vida inteira. Então, eu cheguei para fazer parte do coral dele, e daí lá eu conheci algumas pessoas do Vocal Livre, mas eu não sabia quem era o Vocal Livre. O Vocal Livre existia desde 2010, então já existia há 2 anos. E eu entrei no ano que eles estavam gravando o CD. Eu entrei no mundo do NASP, né? Eu cheguei no NASP e eles estavam gravando o CD, mas eu não conhecia o grupo, só vi eles algumas vezes na igreja lá do NASP. E no final do ano de 2012, alguns meses depois que eu cheguei no Brasil, que eu comecei a estudar no NASP, foi lançado então o Bela História. No caso, você E eu não estava participei. ainda. Eu não estava no grupo, eu estava no NASP, eu participei do pré-lançamento é, como parte do coral, era corista do coral NASP, e a gente participou do pré-lançamento então do Vocal Livre. E daí no próximo ano, 2013, então no início do ano, o baixo saiu do grupo, e daí eu já conhecia já no coral, já conhecia várias pessoas já do Vocal Livre, e daí o outro barítono da época, que era o Ash, o Wesley Fonseca, eu conhecia porque os dois eram barítonos, a gente estava no coral NASP, e daí foi ele que me chamou para fazer o teste. E daí eu entrei em 2013 e o resto O todo resto a mundo gente já já sabe. sabe. Como surgiu a sua paixão pela música? Conta aí pra gente, lá nos Estados Unidos, eu acredito, né? Que você falou que já cantava lá nos Estados Unidos. Como foi que surgiu essa paixão pela música? Quem te Na verdade, percebe? Pode começou falar. antes, né? Porque no Brasil, meus pais já me colocaram na musicalização. E meus pais sempre foram envolvidos com o coral da nossa igreja, que era na época lá em Curitiba, na igreja do Boqueirão. Então, eles cantavam no coral. Então, eu sempre estava em viagem de coral, em ensaios de coral. Eu comecei cedinho no coralzinho das crianças da igreja. E daí, com 3, 4 anos, eu já estava tendo aula de musicalização, tocando flauta doce, tocando ritmo e tal. Então, eu já tive esse contato desde pequenininho. Daí nos Estados Unidos, com 6 anos, eu comecei aula de piano, e daí fui aprendendo vários instrumentos, aprendi a tocar muitos. Hoje em dia eu toco só flauta, violão e piano, mas, Só, né? sei Só. lá, só... Eu aqui batalhando para conseguir aprender a tocar um violão, eu acabo falar só. Não, mas eu sempre amei muita música, sabe? Mas o meu irmão do meio, Gabriel, ele também sempre foi muito ouvido. Ele lê partitura pra caramba, ele canta super afinado, ele harmoniza também, tipo, é fácil pra ele, sabe, a música. Mas ele não escolheu a música. Ele na verdade, ele sempre tinha algo contra a música, assim. Eu não sei por quê, mas ele tocava um instrumento e não quero mais, quero outro. Eu começava outro, daí chegou uma idade eu não queria mais cantar. Daí eu tinha que forçar ele, não, bora, a gente vai cantar. Daí puxava ele e cantava junto. Então, é a personalidade dele, né? Algumas pessoas Sim, não varia de pessoa para pessoa, querendo tem, ou não. tem, tem esse dom, mas Isso, decidem não perfeito. aprimorar. Exato. Então na faculdade foi que eu escolhi mesmo a, a viver pela música e viver a música e como profissão. Mas eu sempre fui muito envolvido e muito apaixonado pela música. No caso, tu falasse que quando você chegou aqui no NASP em 2012,
Você trouxe o coral de sinos? Como é que foi isso? Veio dos Então, Estados Unidos? isso. Lá nos Estados Unidos eu tocava no grupo de sinos da minha escola e a gente foi para um festival de música com a escola e mais umas 10 escolas também, adventistas. E lá, então, juntou 10 corais de sinos num ginásio só. E lá foi o meu primeiro contato, assim, com o coral de sinos mesmo, o que era um coral de sinos. Então, a partir daquele momento, eu e os meus pais falaram, não, a gente quer levar isso para nossa igreja, a gente quer ter o nosso ministério. E daí a gente começou a pedir doações e arrecadar dinheiro para comprar nosso próprio jogo de sinos. E daí a gente foi comprando, conseguindo mais dinheiro, mais doações, e fomos comprando. E daí, quando a gente tinha nosso set completo, daí eu já estava fazendo concerto já com os amigos de várias igrejas diferentes. Eu trazia para ensaiar numa igreja só. A gente ensaiava, tocava. A gente tocou em Nova York, tocou em várias igrejas do nosso estado. É, e daí o diretor da época do NASF estava fazendo uma viagem para lá e viu o Coral de Sinos, conheci meus pais, enfim. Daí estendeu um convite para a gente vir trabalhar aqui. E daí a gente trouxe a nossa mudança inteira e o Coral de Sinos junto lá dos Estados Unidos. E daí, desde então, eu tenho trabalhado no NASP com o Coral de Sinos. Eu fico tentando imaginar como deve ser lindo a pessoa ouvir isso pessoalmente. Um coral de sinos, cara. Assim, eu acredito que eu só vi um vídeo que eu acho que você postou há algum tempo atrás, um vídeo do coral de sinos. E realmente é algo surreal. A gente está acostumado a ver um coral de vozes e começa a imaginar um coral de sinos. Entendeu? Tu já está É muito acostumado com. diferente. É, porque assim, você já está acostumado, né? Você já tem a mente, assim, a ver os Estados Unidos ouvindo coral de sino. Mas eu que sempre cresci aprendendo coral de vozes, de repente um Sei. coral de sinos. No Assim, Brasil, novidade, isso. Isso é algo muito majestoso, pô. Pelo menos aqui em Pernambuco eu nunca vi, certo? Um coral de sinos aqui em Pernambuco. Não sabia nem que existia. Foi até novidade quando eu olhei. Eu entrei no vídeo justamente por curiosidade para poder ver como é que era, porque eu fiquei sem acreditar. E pessoalmente deve ser incrível. Tem até divisão, deve ter divisão também de vozes, né? De vozes, né? Dos sinos. Sim, a gente é tipo orquestra, sabe? Tipo, tem os graves, tem os médios, tem os agudos, e daí você vai criando tessituras diferentes, melodias, Harmonia. acompanhamentos, e harmonia. É muito Caramba. legal, sou apaixonado. Deve ser lindo pessoalmente. Um dia espero conhecer Um dia pessoalmente. vai, Um dia. Um vai dia. conseguir. Para encerrar o nosso bate-papo, a última pergunta, e eu vou deixar você livre para você. Já peguei muito tempo seu hoje. Mais uma vez agradecer, mas vou agradecer no final. Deixa eu agradecer no final. A última pergunta. Conta pra gente um momento marcante do Vocal Livre, um momento que te marcou, assim, que é o momento, o maior momento principal que marcou a sua vida dentro do Vocal Livre, e um momento mais engraçado que você já vivenciou aí no Vocal Livre nesses 8, 7 anos de vocal. Certo. Tá. O momento mais marcante. A Europa. Eu acho que vai vir a Europa. É, eu acho que tem que ser viagem, né? Porque é mais marcante. Mas Europa realmente foi uma viagem que a gente, sabe, quando você vai, tipo, se beliscando, porque você não tá acreditando no que tá acontecendo? Foi tipo uma viagem dessa, sabe? E a gente não é um grupo rico, né? A gente trabalha aqui no NASP com professores, como regentes, secretários, não é, tipo, ninguém é doutor, né? Sim, sim. Então a gente guardou nosso dinheirinho, a gente organizou certinho e foi tipo os melhores 30 dias que eu já passei na minha vida, sabe? Lugares lindos, pessoas incríveis, realmente foi, eu digo, o melhor mês da minha vida que eu já vivi. E poder viver isso com meus melhores amigos também não tem preço. E um momento engraçado, meu Deus, tem muitos. Eu vou falar de um, a gente estava numa cidade, não vou falar o nome da cidade, e a gente estava dormindo numa escola e a gente estava
em quartos separados, os meninos em um, as meninas em outro. E a gente começou a meio que ter uma guerra entre os meninos e as meninas. A gente começou, tipo, a roubar as mochilas das meninas, elas pegavam os edredons dos meninos. Enfim, tava uma guerra, a gente tava, tipo, até trancando a porta. E a gente acabou quebrando o bebedouro da escola. Aqueles bebedouros, sabe, que são grandes, assim, que parece uma pia, que tem várias A torneirinha, né? torneirinhas. Sim. E eu acho que alguém tava em pé e acabou quebrando. Meu Deus, mas a gente deu muita risada. Na época a gente tava todo mundo preocupado, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Mas hoje a gente lembra, a gente dá muita risada. Foi muito bom. A gente Isso que é o doido, legal, doido da né? cabeça. A gente vê que, assim, pelo menos assim, a gente que não conhece vocês do Vocal Livre pessoalmente, a gente só vê os vídeos, a gente consegue ter uma noção de quão unidos vocês são. Vocês não se reúnem só, assim, para cantar ou para ser famoso, bora supor. Vocês se reúnem com o propósito de adorar a Deus, claro, mas principalmente porque vocês amam o que fazem com as pessoas que fazem. Que vocês são melhores amigos, vocês são unidos. Na live a gente pôde ver perfeitamente assim, a união que vocês têm, a amizade que vocês têm nas viagens, os vídeos que vocês faziam, postavam no Instagram, a gente acompanhava de longe, a gente via o carinho e como fossem irmãos mesmo, né, de verdade. Como se Sei. fosse, assim, Uma família. isso, eu vou usar uma palavra aqui, mas não leve a mal, um bando de crianças, entre aspas, assim, brincando, tá ligado? Sei. Se divertindo, sendo feliz e com o único propósito de realmente fazer aquilo que ama com as pessoas que ama pro dono do amor, que é Deus, né? O Sim. principal. Então, realmente, isso é algo. Vocês estão realmente de parabéns, Vocal Livre. É o primeiro grupo que eu Obrigado. conheço que realmente é assim, que eu consigo presenciar pelos vídeos, né? Pelo Instagram. E por serem, além de belos profissionais, grandes amigos. Que isso é algo realmente lindo de ver, a paixão no olho de vocês fazendo aquilo. Principalmente nos clipes que a gente via que vocês gravavam os livecast, eu acho. Qual o nome? É isso mesmo? Que é o que vocês faziam? Live Sessions. Isso, Live Session, perfeito. Eu errei o nome. Live Session, a gente via o profissionalismo e o amor que vocês têm por aquilo, né? Meus pais, pô, hoje em dia meus pais amam o Vocal Livre, eles estão de uma geração que eles vieram do Prisma. Pra você ter ideia, eles amam o Prisma porque é da geração deles. Eu não conheço o Prisma porque não é da minha geração. Mas em compensação eu conheço quem? O Vocal Livre. E graças ao Vocal Livre, hoje em dia, os meus pais, eles amam o Vocal Livre, sabem as músicas do Vocal Livre. E assim, a gente vê bonito. as duas gerações se comunicando, né? Meus pais que vieram do Prisma, do Logos, e eu que tô vindo agora do Vocal Livre, do Kemuel, e tantos outros grupos que a gente vê aí nascendo, com o propósito de adorar a Deus e que a gente vê que fazem com tanta excelência, como vocês fazem, né? Que bonito. Obrigado, mano. Por nada, cara. A gente vai estar encerrando agora o nosso bate-papo, foi a última pergunta. Quero realmente te agradecer de coração por você ter topado, por você ter disponibilizado esse tempo. Quase 2 horas a gente está aqui já conversando, e nem parece que passou 2 horas. E foi um bate-papo sensacional. Conhecer o outro lado do Bruno, além do Bruno do Haja Mais Amor, agora conhecendo o Bruno, professor de inglês, o Bruno com suas opiniões, com a sua vivência, a sua experiência de vida, que é incrível, cara. Realmente, se você tiver um dia, puder contar assim, até no Instagram mesmo, essa experiência, reunir seus pais, porque isso é algo marcante, cara. Isso realmente é algo que ensina outras pessoas, sabe? Para poder ver que nem todo mundo nasce lá em cima, ou só porque foi morar nos Estados Unidos é porque tinha um padrão alto. Não, vocês foram em uma condição, permaneceram na condição, batalharam para poder conquistar tudo que vocês têm. Isso é algo lindo, cara. Isso realmente é algo que serve de exemplo e serve de história para outras pessoas. Então, assim, se pudesse um dia contar, realmente seria algo sensacional, que eu tenho certeza que edificaria outras vidas de outras pessoas que talvez estejam até nas mesmas condições que vocês estavam naquela época, né? Verdade. Né? Então, Bruno, muito obrigado por ter participado. Eu quero fazer um pedido aqui agora para tu. Se possível, nesse período de pandemia, agora que a gente está vivendo, né? Esse período de quarentena, que a gente sabe que a esperança acaba sempre apagando, né? A luz da esperança. Tem um cantor que eu gosto muito também, que por acaso é Bruno, também é o nome dele, Bruno Faglione, do Rosa de Saron. Acho que você não conhece. Nome lindo. Pronto. É lindo, né, Bruno? Acredito que você não conhece, que é da banda Rosa de Saron. Ele canta uma música que fala que um dia tudo será alegria. Ou seja, o sol um dia ainda vai brilhar lá fora. A gente está passando por um momento difícil,
mas depois da tempestade, depois da escuridão, sempre vem a luz. Então a gente está passando por um momento tão difícil, onde a escuridão, mortes, esse medo na gente, né? E deixa uma mensagem aqui pra gente, justamente de esperança. E, se possível, canta um trechinho de A Começar em Mim, que eu acho que não tem outra música que definiria melhor, assim, esse momento de esperança. Não precisa ser a música toda, que eu sei que você tá cansado de cantar essa música. Toda live que eu entro lá, tá lá o Bruno cantando A Começar em Mim. Então, canta só um trechinho, só para realmente poder a gente deixar isso gravado. E deixa uma mensagem também de esperança nesse momento tão difícil, que podem ter pessoas ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo no YouTube que realmente estão precisando de uma palavra de esperança e por acaso vieram aqui para poder ver um assunto de tecnologia e estão acabando agora ouvindo um pouquinho de esperança, né, da palavra de Deus, que realmente é esperança para os nossos corações. Certo? Então, eu diria que, como você falou, esse momento que a gente está vivendo é um momento de caos, né? A gente liga a televisão, que nem fala a letra da música, né? Que a gente vê tanta falta de união, falta de amor, de ver ódio, de ver confusão. Então, eu acho que às vezes a gente vive nossa vida, a gente faz o nosso esquema e a gente meio que fecha a cara, fica emborrecido, fala, por que o mundo tá assim? Por que tá faltando isso? Por que tá faltando aquilo? E eu gosto de pensar, tipo, se eu quiser ver perdão no mundo, que eu possa perdoar. Que eu possa mostrar esse perdão. Se eu quiser ver misericórdia nesse mundo, que eu seja misericordioso. E se eu quiser ver amor, que esse amor começa em mim. Que ele comece em mim. Então, que a gente possa lembrar disso. Que esse amor tem que começar na gente, que a gente não pode esperar isso do outro. Então, vamos lá, um trechinho. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amém. Tive que mutar o microfone porque eu não resisto, né? Vocês sabem. Começar a cantar, tem que cantar também. Bruno, mais uma vez, obrigado, cara. Realmente de coração. Então, galera, a gente vai se despedir por aqui. Eu e o Bruno desejo para vocês aí um excelente final de pandemia, né? Que a gente possa estar sempre se cuidando. Não se esqueçam de lavar bem as mãos. Se previnam, se protejam. Que o amor possa começar em vocês, porque nesse caso dessa pandemia, não é mais sobre a gente, mas sim sobre o próximo. A gente não possa estar transmitindo para o próximo. Então, que o amor possa começar na gente, que a gente possa estar pensando também no próximo. Então, meu nome é Rafael Brito, estou ficando por aqui em mais um podcast, mais um Fala Nerd. E agora uma despedida que o Bruno me ensinou. A gente vai fazer depois de muitos ensaios. See you later, alligator. In a while, crocodile. Isso aí, valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Tchau, tchau. Um abraço. Vou combinar um negócio contigo. Me ensina aí uma saudação, não, mas uma despedida em inglês aí. Como é que seria? Tá bom. See you later, Fala. eu acho. Eu ia falar, é uma expressão que é see you later, alligator. Como é que é, menina? Alligator, jacaré? Alligator, jacaré, exato. É uma expressão, porque rima, sabe? Ele fala, see you later, alligator, e daí o outro responde, in a while, crocodile. É tipo, daqui a um tempo, crocodilo, sabe? Daí só porque rima. É uma gíria americana, sabe? Curti. Então, Bora fazer. Fala aí, então. Quero ouvir. Com a pronúncia perfeita.